Oi pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Cantinho dos Sonhos, Livraria, e hoje este vídeo é para falar sobre as leituras do mês de agosto. Esse mês foi um mês com muitas leituras produtivas e eu vou estar passando para vocês as minhas leituras. Eu fiquei muito feliz com as leituras desse mês. Eu não vou estar passando por ordem, tá? A primeira leitura não, a primeira que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, da Isabela Freitas, chama Não Se Apega Não. Gente, como eu falei pra vocês, sim, como eu falei pra vocês, eu não sou muito adepta a livros de autoajuda, eu não gosto, eu não termino de ler livro de autoajudas, mas ó, quantos post-its. Eu, assim, não sei porquê, mas eu consegui fazer uma boa leitura e eu não consigo, assim, pegar um livro que seja um livro que não contém algum tipo de história e iniciar ele e ir até o fim. No caso desse livro aqui, ele até tem uma história, mas é mais a narrativa da pessoa, os pensamentos dela, que são muito legais, por sinal. Então, assim, eu fui alternando e alternando eu gostei bastante mesmo. E agora eu acho que eu consigo ler qualquer tipo de livro alternando com outros livros. Então, esse livro aqui, ele conta, já inicia com ela terminando o seu relacionamento de 2 anos e ali ela vai falando pra gente como que ela faz pra superar o que tinha de bom no relacionamento, o que não tinha. E ela ficava meio que, ela se acomodou à relação, ela tinha medo de ficar sozinha, então ela permanecia numa relação ruim para não ficar sozinha. Provavelmente terei vídeo, né, desse livro aqui e eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês. Vou mostrar para vocês esse livro aqui. Gente, eu já fiz resenha no canal, se vocês quiserem assistir, assistam. Eu simplesmente me apaixonei por esse livro, olha aqui. O nome do livro é Beleza Perdida. Eu sei que muitos de vocês, deixa eu ver se vocês estão me vendo. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse livro, já ouviram falar. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu simplesmente me apaixonei. Eu gosto do tipo de leitura que vai me proporcionar algum crescimento pessoal, que me deu uma, sabe, nossa, que lição de vida. E eu fiz a resenha desse livro e confesso para vocês que depois que eu terminei a resenha, eu fiquei pensando, caraca, mas eu não falei daquela outra coisa que contém no livro, como por exemplo, o fato de ter um cadeirante, uma pessoa que na realidade ele não era cadeirante. Ele nasceu com uma distrofia muscular e ele foi perdendo os movimentos. Ele era uma criança normal e ele foi perdendo os movimentos. E a prima dele, que é uma das protagonistas, sempre cuidou dele a vida toda, desde que ele nasceu. E ela é a filha da velhice de um pastor e a mulher do pastor, né? E eles tiveram ela já na velhice e eles meio que até falavam que foi com Deus tinha um propósito para isso, porque ela cuidava muito dele. Mas a história não é baseada sobre isso, é a história no caso aqui, do protagonista, que ele é um garoto muito bonito, um garoto muito popular, e ele vai pra guerra com mais 5 amigos, só que desses 5 amigos, que ele havia convencido os amigos de ir pra guerra com ele, se alistar, somente ele volta, só que ele volta todo deformado, e ele era assim, o bonitão da escola, e ele volta deformado, e aí aprende um monte de coisa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês confiram lá a resenha que tem mais coisas sobre esse livro. Ele entrou para a minha lista de favoritos, com toda certeza. O próximo livro é esse daqui. Você também já deve ter visto, Atraídos. Eu nem vou fazer resenha no canal. Eu até marquei 2 coisas aqui, mas não é o tipo de livro que você marca frases, ou que você marca pensamento, ou que te faz pensar, ou que te faz crescer. É um livro para distração. Eu creio que tem, ó, best-seller do New York Times. Por quê? Esse livro é para um público assim diferente, é para o público dos 50 tons de cinza, eu posso dizer assim. Eu percebi que não é o meu tipo de literatura preferida e eu gosto de romance adulto, se for romance de época. Eu não sei porque no romance de época as pessoas estão mais cobertas, as pessoas fazem as coisas mais escondidas,
as pessoas não falam palavrão em público, então eles todos têm muita educação ao falar um com o outro, ao falar em público. Agora, nos romances de época atual, não adianta, não tá rolando comigo, mas assim, eu li para poder saber qual seria a minha opinião a respeito do livro, porque eu li 50 Tons de Cinza e eu não gostei. E aí eu falei, não, eu não vou chegar e generalizar, pode ser que algum eu goste. Então eu tô vendo que realmente é os de época que eu tenho gostado. Aqui conta a história da protagonista, claro, que ela vai trabalhar numa empresa e ela conhece uma história muito parecida, eu vou falar pra vocês já já com qual. Ela conhece o rapaz e ele é o dono ele é o filho do dono da empresa e depois ela tem que trabalhar com ele e eles começam a rolar uma química entre eles e ele quer ela e ela tem namorado e aí vai desenrolando a história e ele fica meio que ele não quer misturar o trabalho com o relacionamento e ele é um cara que não tem nenhum tipo de relacionamento, ele é um cara que não quer namorar, que simplesmente quer curtir a vida, um cara com dinheiro, que pode ter todas as mulheres que quer, enfim. E é assim o desenrolar dessa história. E como não é o meu tipo de romance, eu daria o quê? Uma estrela. Mas não é o meu tipo de romance, mas eu tenho certeza que quem gostou de 50 Tons de Cinza vai gostar desse livro aqui bem picante. Julia Quinn, ou do eu, o primeiro da série. Vamos lá. E o da Julia Quinn, Um Perfeito Cavaleiro, o terceiro da série. E Julia Quinn, Os Segredos de Collie Bridgerton. No caso, o quarto da série. Então, eu fiz essas 3 leituras. Intercalei com outros de livro também, eu botei aqui junto para poder falar de uma vez só. Quando eu terminar essa série, com certeza eu vou fazer um vídeo falando sobre. É uma série muito gostosa de ler. Aqui não tem o número 2, porque eu já falei pra vocês que eu comecei o número 2. E, gente, eu tinha visto resenha a respeito do vídeo, dizendo que o número 2 era o melhor. Assim, na opinião da pessoa, o número 2 era o melhor. E que você poderia pegar os livros, assim, e ler aleatoriamente, no caso, sem ler os anteriores. Não, não façam isso. Por favor, não façam isso, porque, gente, eu me apaixonei pelo Do Que Eu, vocês não têm noção. É o meu livro favorito, assim, eu tô quase botando como preferido e leria de novo. E quando tem uma série, eu não gosto de começar pelo 2, eu não sei por que eu li o 2, mas tem que começar pelo primeiro, e principalmente essa leitura aqui desses livros, por quê? No número 1 é a apresentação de todos os demais protagonistas. Então, assim, você meio que se apaixona, você sabe qual é o seu preferido, tem as situações entre eles, porque em todos os romances a maioria deles aparece. Então, tem a situação entre eles e tudo mais. E isso vai te cativando cada vez mais para poder ler o próximo livro. E como eu havia falado, no caso aqui do Julia Quinn, Do Que eu li o primeiro livro, o livro 2 eu não tinha gostado tanto, mas depois de ler o livro 1, subiu no meu conceito o livro 2, porque eu pude conhecer um pouco mais da personalidade ali do protagonista do número 2. Então não faça a leitura desses livros sem seguir a ordem. Sigam a ordem sim, vale a pena. E o meu preferido até agora está sendo o Do Que número 1. Apesar dos outros não serem ruins, eu também gostei da leitura deles, é muito gostosinho, para passar tempo, é ótimo. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês nessa de autoajuda é esse daqui, O Sal da Vida. É um livrinho bem fininho, como vocês podem ver, eu fiz algumas marcações aqui, mas o livro basicamente fala sobre, ele tem, vou falar para vocês, escrita, ele tem 100 páginas e a letra não é pequena, a letra é bem grandinha. Esse livro aqui, ele conta a história não, a autora, ela fez um livro, o médico dela, no caso, alguém escreveu uma carta para ela, que eu não lembro se foi o médico dela, alguma coisa assim, dizendo que estava viajando, mas que não estava gostando muito e tal. E aí ela começa a colocar aqui a data e colocando todas as coisas legais que ela fez na vida, coisas simples que dão prazer,
sabe? E isso é legal. Só que assim, o livro acaba ficando um pouquinho maçante por conta de você ficar sempre lendo dessa forma. Ela coloca tipo, olhar as nuvens, vírgula, andar na grama, vírgula, e assim por diante, entendeu? Então fica um pouco maçante, porque uma extensão assim de coisas que ela coloca um do lado da outra, não é uma leitura que é contínua, são simplesmente coisas legais, coisas simples que as pessoas às vezes não dão valor. Eu gostei do livro porque realmente às vezes a gente vai passando pela vida e não consegue dar valor a pequenas coisas que a gente tem, sabe? Pequenas coisas que a gente tem oportunidade de ter ou fazer. Valeu a leitura. Eu não vou dar estrelas para ele também. Não é o meu tipo de livro, como eu já falei para vocês, mas a leitura não foi ruim. Só que eu não achei, que livro excelente, foi o melhor livro da minha vida. Vamos prosseguir. Esse livro aqui eu vou deixar até por último. Não vou falar logo dele, porque eu vou fazer uma resenha só dele também. Então, eu finalmente li Mentirosos. Todo mundo fala desse livro. Calma, muita calma nessa hora. Esse livro ele conta a história de uma menina e ela sofreu um acidente e eu vou fazer resenha deles para vocês, então eu vou falar rapidinho. Ela sofreu um acidente e nesse acidente ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe o que aconteceu com a vida dela e ela meio que perdeu a memória, né? E ali a família dela é muito rica, tem uma ilha onde tem, no caso, acho que se não me engano, 4 casas, são as três, uma casa para cada filha do senhor e o senhorzinho que é avô dela. E essa família tá escondendo um mistério assim muito grande e ela volta para lá, para esse lugar, para tentar, a mãe dela faz ela voltar para tentar recuperar a memória. Só que quando ela chega lá, a casa que o avô tinha, o avô desfez da casa e fez uma nova casa e tirou tudo que era antigo e botou uma casa nova e tudo mais, e ela não entende o porquê, e ela começa a se questionar, e ela começa a investigar, e por fim ela descobre, e aí você leva um tapa na sua cara. Isso. Não deixe de conferir a resenha desse livro, gente. Se eu gostei do livro, não é o meu tipo de livro favorito, mas eu tenho que confessar que a autora, ela realmente foi impressionante nesse livro, porque você vai lendo, aí tá uma calmaria. Quando chega no último capítulo, não olha o último capítulo. Quando chega no último capítulo, olha só, eu leio, tipo, livros que podem me chocar ou alguma coisa assim, que eu sei que um livro, ou é um romance ou qualquer coisa. Um livro que eu tô vendo que o final não vai ser favorável, não vai ser um final que eu queira, é um final que vai fazer sofrer. E o que eu faço? Eu paro aquela leitura e eu saio daquele mundo, eu fecho aquele livro e pego o livro no outro dia. Ou eu pego um outro livro para ler e depois eu retorno nele mais relaxado, pensando, não, é só um livro, eu não vou me desesperar, porque se você dá continuidade ali, você fica apavorada. Então, quando eu cheguei no último capítulo que eu li, o primeiro parágrafo ali, os primeiros parágrafos, não, fechei o livro. Eu fui terminar essa leitura no dia seguinte, assim, com a cabeça, não, é só um livro, porque na hora meu coração deu um salto. Eu vou fazer uma resenha pra vocês. O próximo livro que eu li foi Agatha Christie. Gente, tem muito autor legal nessas minhas leituras do mês, eu tô muito feliz. Eu li Agatha Christie e eu gostei muito, é um suspense e aqui no caso, o assassinato no Expresso do Oriente. Há um assassinato naquele expresso e tem um investigador ali naquele expresso também e ele tenta descobrir o que aconteceu. Então, há uma nevasca, alguma coisa assim, o trem fica impossibilitado de andar e ali acontece o assassinato. Então, até que cheguem a polícia para poder averiguar, aquele detetive, ele entra nas investigações e começa a falar com as pessoas e aí ele começa a descobrir as coisas, você fica, meu Deus, como é que ele pensou nisso? É um livro muito legal e chegou no final, eu simplesmente, gente, eu sou horrível pra suspense, cara. Romance até você tem uma noção do que vai ser o final, mas suspense, assim, tipo assim, é meio surpreendente. Chegou no final, eu falei, não, eu nunca ia saber uma coisa dessas.
E o final foi bem satisfatório. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito do final do livro, da conclusão que a autora deu para esse livro aqui. 5 estrelas, com certeza. As próximas leituras não são leituras concluídas, são leituras que eu iniciei, eu não terminei, que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Tá aqui marcadinho, não sei se vocês conseguem ver. Eu já tô quase na metade do livro, mas eu não vou conseguir terminar essa leitura, então vai ficar a conclusão pro próximo pro próximo vídeo. Vou terminar em setembro. O próximo livro também é esse daqui, da Sylvia Day, Toda Sua. Aqui, ó. Eu já estou quase na metade também desse livro. Eu estou alternando, tá, gente? Tem livro que, assim, se eu não gosto muito do livro, eu quero concluir o livro. Aí eu coloco 2 leituras. Por exemplo, eu estou alternando ele com Harry Potter, que não tem nada a ver. Mas pra, assim, trocar de mundo totalmente mesmo. Pra poder estar saindo um pouco do romance, entrando um pouquinho na aventura, pra poder conseguir fazer a leitura. Concluídos foram 9 livros. Isso aí. Concluídos foram 9 livros, só que não concluídos foram 2. Então, 9 com 2, 11. Foram 11 leituras que eu fiz esse mês. Eu não sei como eu consegui ler tanto esse mês, mas teve livros que fluiu muito bem. Tipo da Julia Quinn, esse outro Beleza Perdida, que você começa a ler e você começa a querer saber logo o final e você vai. Então teve leituras que. Tem leituras que você consegue fazer mais rápido por conta disso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês conseguiram ver aqui a minha arrumação? Olha a minha estante como é que tá bonitinha. Gente, eu tô apaixonada por essa arrumação na minha estante, eu tô apaixonada. Eu fiz, arrumei a minha estante, fiz um vídeo também com vocês, só que eu ainda não coloquei, em breve eu vou colocar eu ajeitando minha estante porque estava horrível. Depois eu vou colocar foto do antes e do depois. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.